ao estudo da lição da Cia da Vila. Hoje a gente vai falar sobre a lição de número 3. Eu tô aqui com o Léo. Oi, gente. E o tema da lição é Jesus e o livro do Apocalipse. A gente fala da relação de Jesus com o livro do Apocalipse e a gente sabe que a gente tem o Antigo, o Novo Testamentos, né? E, Léo, você acha que Antigo e Novo Testamento é só uma linha do tempo? Assim, é uma forma de dividir, obviamente, né? E que a gente tem o que divide isso? A vinda de Cristo, né? Como homem. Mas, de certa forma, a Escritura tem toda ela, né? Antigo e Novo Testamento e Apocalipse, é um bloco só, né? Conta a história de um Deus que se fez homem para buscar o ser humano, né? Um pouco para resolver esse conflito cósmico que a gente tem falado ao longo dessa lição. Mas todos esses textos, na verdade, a centralidade sempre foi Cristo. Cristo sempre esteve lá, né? Ele mesmo no Novo Testamento, ele diz assim, eu sou. Eu digo que eu sou, fazendo referência direta ao Deus que apareceu para Moisés na sarça, que não se queimava, né? Então, você vê a presença dele. Na criação também? Na criação também, né? E em Gênesis fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E em João também, né? Ele fala assim, no princípio havia o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, fazendo referência a Jesus Cristo. Então você vê em todas as Escrituras se complementando, né? E a lição vem trazer isso, como é essencial a gente estudar também o Antigo Testamento e as referências dela, e as promessas cumpridas também, né? por Cristo. As profecias cumpridas em Cristo. E aí a gente tem o Apocalipse. Que é o Futuro Testamento? É o Futuro Testamento. É muito legal isso, porque o Apocalipse ele foi revelado para João pelo próprio Cristo. Pelo próprio Cristo. Ele aparece para João e revela. E é comum as pessoas entenderem que é só do futuro, mas a gente está estudando que ele fala de toda a história cósmica, né, muito além do mundo, mas do universo, e como o mal entrou nesse universo. Então, um pouco desse grande conflito que a gente costuma, ou o conflito cósmico, assim, do jeito que você quiser expressar, mas ele fala, ele abre, né, de um jeito que o ser humano entende, né? Então, obviamente, tem muitas figuras, né, proféticas, coisas que não é um dragão real, né, mas a imagem do dragão é usada para falar de uma criatura que foi criada por Deus e que se rebelou contra Deus, né? Então você tem essas figuras, mas muito mais do que algo selado, assim, nossa, o que está dizendo aqui não é para a gente entender. O livro Apocalipse significa revelação, né? Em inglês eu chamo mais Revelations, né? Então é algo que Cristo quer mostrar para a gente, quer revelar para a gente. Então é importante, sim, a gente ler. E nunca esquecer dessa centralidade de Cristo. Como toda a Escritura é a centralidade de Cristo. Então a gente tem um texto aqui que eu acho muito bonito, que o próprio Cristo, enquanto humano aqui vivendo, nós fala para os fariseus, né? Ele fala assim, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Então, muito mais do que conhecimento do que está escrito aqui. E o Apocalipse vai ser muito perfeito nessa questão. A centralidade é Cristo. E é Cristo que resolve o nosso problema. E é Cristo que é o nosso Salvador, que é que limpa nossos pecados. Não é a gente que limpa nossos pecados.
E o Apocalipse vai mostrar justamente isso, e fala muito sobre Cristo. Né? E é uma revelação, mostra tanto no começo, como essa briga, como Cristo estava do lado de Deus, tentando defendê-lo, né, contra as acusações de Satanás. E como Cristo é o resolvedor desse problema todo. Então Jesus realmente é tudo. E na prática não existe depois de Cristo e antes de Cristo. Porque ele sempre foi e sempre vai ser. E o Apocalipse diz isso, então. Tem um pouquinho de passado, de presente e de futuro. E ele mesmo fala sobre si, né? Na lição ele fala um pouco sobre essas referências, como Jesus é referenciado dentro do Apocalipse. E uma delas ele é o Alfa e o Ômega. É o começo e o fim. Então não existia antes depois dele. Tudo, realmente, como você falou, tudo nele existe. Então, né, o que a gente utiliza na história, né, antes de Cristo e depois de Cristo, é meramente sobre o Cristo encarnado, aquele que viveu aqui entre nós. Mas ele sempre viveu, sempre vai viver. Exatamente. Que lindo isso. E vive hoje, né, intercedendo por nós. Nessas representações, né, eu falei do Alfa e Ômega, mas eu gostei muito que a lição passa alguns textos para a gente entender várias características. E como você falou das escrituras, Deus também tinha vários nomes para ele, né? Sim, lindo. E então o Deus que salva, o Deus que luta por nós, né? E Cristo também Cristo é Deus conosco, né? O Emmanuel. Que é Deus conosco, Deus que encarna, que se faz gente. E aqui em Apocalipse tem vários nomes também. Eu queria citar alguns aqui que a lição passa. Ele é o primogênito dos mortos, soberano. Ele é o que nos ama, é o nosso libertador. Ele vive eternamente e tem a chave da morte. Ele é o fiel e verdadeiro, ele é o verbo de Deus. Ele é o cordeiro. O verbo de Deus, lendo alguns livros, eu entendi. O verbo de Deus é eu sou. E eu sou também o verbo que define o sopro de vida de Deus. Né? Quando você lê Yeshua, é quase como se fosse uma respiração. É o sopro de Deus que vive na gente. É lindo isso, né? E a gente, se for pensar como verbo, o que é um verbo? É uma ação. Sim. Então o agir de Deus é em Cristo. É o mover de Deus. O mover de Deus. Sim. Né? E aí tem ele é o eu sou, esse senso de eternidade que Cristo nunca foi, mas ele sempre existiu. Sempre existiu. Então é muito lindo quando a gente reflete isso e entender que a Bíblia é centrada em Cristo, que toda ela foi feita para a gente entender quem é Cristo e quem é Deus através de Cristo, porque Cristo é o Deus que a gente vê. O Deus revelado é Cristo. É muito importante, porque toda vez que a gente pega a Bíblia com outro propósito, a gente pode se enganar. Quando a gente lê a Bíblia, sei lá, para resolver a minha carência, ou porque quer se provar certo, a gente está tirando Cristo da matemática, para ganhar uma discussão. A gente está criando Cristo, porque tirando Cristo da equação, e aí a Escritura perde o sentido. Façamos um Deus da nossa imagem. Não é mais a imagem de Cristo, que é isso que o texto quer revelar. E a questão do santuário, que o Apocalipse também fala sobre o santuário. Né? E quem é Cristo nisso aí? Então, a gente mesmo deu umas características de Cristo, como ele é falado, então ele falou que é cordeiro. Em outras passagens fala que ele é o sumo sacerdote. Ele é tudo, então né? é tudo, né? Ele é a oferta, ele é o que apresenta a oferta, ele é o que espirra o sangue, né? Comparando o ritual da expiação que ocorria no santuário. Então, quando a gente pensa em santuário, obviamente a gente lembra do Antigo Testamento, porque Deus mostrou para Moisés e falou: olha, eu quero que você construa um santuário semelhante ao que a gente tem aqui no céu. Né? Então, o que Deus quer fazer? Pessoal, eu vou ensinar vocês um pouquinho, do jeito que vocês conseguem entender agora, um pouquinho sobre o que está acontecendo no cosmos, o que está acontecendo no universo. E aí ele cria um ritual para as pessoas entenderem que toda vez que eles pecam,
a morte existe. E aí ele sacrifica um cordeiro. Falou assim, ó, você não vai morrer, mas um cordeiro vai morrer no seu lugar. E o sangue dele vai ser jogado em cima do altar. Mas ele espirra no véu, né? No véu, isso. Então ele espirra no véu. Aquele véu vai ficando sujo por esse sangue. Mas no final, né, desse ritual, que demorava um ano, né, eram pequenos rituais, mas um ritual espiava, esses pecados eram limpos. Né? Então tudo isso, Deus depois vai falando, tá vendo isso aqui? Isso aqui é Cristo. Tá vendo o cordeiro que você mata? Esse cordeiro é Cristo. Tá vendo aquele sacerdote que intercede sobre os seus pecados? Esse aqui é Cristo. Tá vendo a oferta que você traz porque você reconhece Deus? Essa oferta é Cristo. Então, ou seja, ele centraliza tudo. Sim. E aí aqui ele vai falar o quê? Cristo está no santuário celestial. Hoje, Cristo subiu aos céus e ele está intercedendo no santuário. Então a gente volta, você, opa, como é? O que é? Deus mandou a gente criar um santuário para a gente entender. Então o que Cristo está fazendo lá? Ele está intercedendo pela gente. Então não mais o meu pecado, não mais o meu impuro aparece diante de Deus, mas Cristo está na minha frente falando, olha, eu paguei por esses pecados. Não é mais ele, esse pecador, que vive, mas ele confia em mim. Ele chegou e falou assim, eu confio em você, Cristo. Então ele não está mais aqui, eu estou no lugar dele. Eu morri por ele, eu paguei o preço dele. Então, tudo isso o santuário nos mostra. E aí o Apocalipse vai dizer o quê? Cristo está lá no santuário. E aí ele fala que no santuário tem a arca, tem da aliança. Então a lei de Deus, a lei perfeita, que ele mostrou pra gente, olha, ame o próximo como a ti mesmo, não mata o seu irmão, respeita o seu pai e sua mãe. Tudo isso está lá, essa lei. Deus mesmo fala no Antigo Testamento, eu vou pôr essa lei no teu coração. É lindo isso, porque é assim, aqui na Terra, né, foi construído um santuário de pedra, né, um santuário de materiais, né, um prédio. Né, e depois que Cristo veio e se tornou humano, tudo se tornou humano. Então esse santuário não é mais material. Ele tá plantado, a lei está plantada no coração. Então a simbologia do santuário de pedra, né, de materiais, está no céu hoje, só que ela está sendo vivida. Né? Ela está sendo vivida, representada por vidas humanas, por uma lei que agora se encontra no nosso coração e por um Jesus que nunca mais vai deixar de ser humano, por ser Cristo. Exatamente. E aí Pedro vai falar, se vocês são pedras vivas nesse santuário, né? Eles estão oferecendo sacrifício vivo. E aí a gente pensa nesse santuário e Cristo vivendo na gente, então, porque Cristo está no santuário celestial, ele fala, eu vivo em você também. E através de você, eu também intercedo pelas pessoas. Através de você que escolheu ajoelhar e pedir perdão para Deus e falar, eu aceito o seu sacrifício, Cristo. Através de você, você alcança novos pecadores, você intercede por eles. E você fala, você está perdoado, eu perdoo as falhas que você fez comigo. Você está perdoado porque Cristo me perdoa, eu perdoo você também. Amém. E a gente consegue viver esse santuário como ele é vivido no céu, a gente consegue viver. Como pequenos cristos aqui e também intercedendo pelos nossos irmãos. Né? Então acho que se a gente pode deixar... É tão lindo falar sobre isso, né? A gente pode ficar aqui muito tempo. E a própria Ellen White fala que a gente vai passar a eternidade filosofando, refletindo em tudo que Cristo fez pra gente. Você falou de Apocalipse, eu já achei que a gente ia falar de monstros e bestas e dragões e tudo mais. Mas a gente fala realmente sobre a centralidade de Cristo, que é o presente mais lindo que Deus podia nos dar, né? Que é um pedaço dele mesmo, um filho. Então eu queria convidar vocês aqui também a continuar com a gente nesse estudo. E para mais do que nunca, olhar para o que Deus tem revelado na gente. Não só no Apocalipse, que é uma revelação, mas o que Deus tem revelado no nosso coração, para a gente poder refletir a glória de Deus e para a gente poder interceder pelos nossos irmãos. Né? Amém. Amém. Tchau. Obrigada pela sua participação e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.